Nem todo caminho é traçado no mapa. Às vezes, é a própria natureza quem conduz. Da água fria que despenca, ao paredão que se ergue, ao quênio que nos engole. Três encontros, três desafios, uma só jornada. Entre cachoeiras ocultas, paredões imponentes e gigantes esculpidos pelo tempo. Esta é uma trilha que marca e também transforma. A nossa jornada começa em algum ponto perdido da zona rural do município de Macambira. Dirigimos por estradas de terra batida, cruzando pequenas casinhas simples, testemunhas silenciosas de um modo de vida que resiste ao tempo. Ao nosso redor, o verde predomina. É a mata se impondo, com sua força, sua beleza e sua vida pulsante. Cada passo revela um cenário. O canto de um pássaro escondido, o cheiro de terra, e é assim imersos nesse ambiente puro e selvagem que seguimos diante rumo ao nosso destino. Após alguns minutos de deslocamento de carro, chegamos a um grande latifúndio. Ali, a paisagem se transforma e o verde dá espaço aos vastos campos abertos moldados pela ação humana. Em meio à imensidão, avistamos uma linda siriema, elegante e atenta. Ela caminhava serenamente em busca de alimento entre as folhagens secas. Pouco adiante, o som grave dos tratores rasgando a terra anunciava o trabalho intenso da fazenda. Com o solo recém-revirado, pequenos animais ficaram expostos. E como um espetáculo da própria natureza, um grupo de carcarás rapidamente surgiu, planando com precisão. Ali, eles encontraram a oportunidade perfeita, um banquete fácil, resultado direto do encontro entre homem e terra. Seguimos em frente, observando em silêncio esse equilíbrio frágil entre a força da natureza e a presença humana. Alguns minutos à frente, finalmente chegamos ao ponto onde nossa trilha se inicia. Quem nos guia nessa jornada é nossa amiga Richelle, membra dedicada do grupo ambientalista Dorense. Para quem deseja conhecer mais sobre o importante trabalho desse grupo, vamos deixar o Instagram na descrição do vídeo. Com o seu conhecimento da região, Richelle nos orienta a seguir por um caminho alternativo, uma rota menos óbvia, mas que promete uma experiência mais rica e reveladora. Nosso destino é uma das joias escondidas deste território, a Cachoeira da Água Fria, um recanto preservado, onde a força da água e a serenidade do lugar se encontram em perfeita harmonia. E assim, seguimos adiante, atentos, curiosos e prontos para o que a natureza nos reserva. Após alguns minutos de caminhada, chegamos a um pequeno riacho. As águas corriam tranquilas, cristalinas, como um sutil sinal da abundância de nascentes que alimentam esta região. Ali, fizemos uma breve pausa, um momento para simplesmente
contemplar. O som suave da água, o frescor do ar e ao nosso redor as primeiras formações rochosas já começavam a emergir da paisagem, marcando a transição entre o verde exuberante e a imponência mineral que nos aguardava mais adiante. Cada pedra, cada curva do terreno parecia nos anunciar que estávamos no caminho certo. Seguimos a nossa jornada, adentrando ainda mais a mata fechada. No caminho, encontramos vestígios do passado, antigas cercas de pedra, construídas de forma artesanal, com blocos retirados diretamente do leito do rio, marcas silenciosas da presença humana, que há gerações aprendeu a coexistir com essa paisagem. Pouco a pouco, a vegetação começou a mudar, e nos vimos em uma região de campo aberto, onde árvores espaçadas se erguiam, com seus galhos retorcidos, formando silhuetas marcantes, a típica vegetação do cerrado, que se adapta com maestria à aridez do solo e à força do sol. Decidimos parar ali, um momento para descansar e simplesmente contemplar. Mas, movidos pela curiosidade, resolvemos lançar o drone e sobrevoar a área. E então tivemos a revelação. Estávamos, sem saber, descansando sobre uma rocha gigante, milenar, uma estrutura esculpida pacientemente pelo tempo, ao longo de centenas de milhões de anos. As rochas desta região, próximas à Pedra da Arara, fazem parte de um complexo geológico com origem que remontam a até 2 bilhões de anos atrás. Testemunhas silenciosas de uma história que antecede a própria existência da vida como a conhecemos. Ali, em silêncio, entendemos que éramos apenas passageiros sobre a pele antiga da Terra. Seguimos nossa jornada, avançando por sobre o emaranhado de rochas e as árvores retorcidas que marcavam a paisagem. A cachoeira da água fria estava a apenas alguns minutos acima, e no caminho começamos a perceber os primeiros sinais de sua presença. Pequenas nascentes que brotavam discretamente das fendas das rochas, como veios de vida que correm ocultos sob a terra. Pouco a pouco, o som da água se intensificou, até que enfim chegamos ao nosso primeiro destino. Encontramos a cachoeira, um refúgio singelo, mas encantador, onde a cascata baixa despeja sua água fria e revigorante. O nome, tão simples quanto verdadeiro: Cachoeira da Água Fria. Enquanto apreciávamos o cenário, um grupo de trilheiros de moto, vindos da cidade de Itabaiana, também alcançou o local, compartilhando conosco aquele pequeno paraíso escondido. O poço raso, formado pela queda d'água, oferecia um convite irresistível a um banho tranquilo que renovou as nossas energias e preparou o corpo e o espírito para os muitos quilômetros que ainda teríamos pela frente.
saímos da cachoeira da água fria revigorados, com as energias recarregadas. Retomamos nossa jornada entre as montanhas. À nossa frente, a paisagem se alternava entre blocos de pedra e manchas de vegetação. Um contraste fascinante, como se o verde insistisse em brotar onde o tempo havia talhado rocha. O caminho seguia por trilhas irregulares. O calor do sol, filtrado pelas copas das árvores retorcidas, criava sombras em movimento, como se a própria mata nos observasse em silêncio. A cada passo, o silêncio das pedras se tornava mais presente. A sensação era de que estávamos entrando num território antigo, guardado por séculos, talvez milênios. Ui, O que aconteceu, meu amor? a perna travou. E agora? Ai, Estamos a perna perdidos. travou, foi? Foi, estamos perdidos no rolê. GPS perdido. Sinal de GPS perdido. Perdido nada. Não A foi gente ruim. chega. À medida que nos aproximávamos dos primeiros sinais dos paredões, a paisagem começava a se transformar. A vegetação, antes mais espaçada, agora se adensava em trechos, como se quisesse esconder os segredos guardados por aquelas pedras ancestrais. Foi então que a natureza resolveu nos presentear. Espécies endêmicas brotavam pelo caminho, exibindo formas curiosas e cores vibrantes. Um espetáculo discreto, mais profundo. Pequenas flores, galhos retorcidos, folhas espessas adaptadas ao clima. Tudo parecia cuidadosamente esculpido para aquele lugar. Era como se a própria trilha quisesse nos preparar para o que viria a seguir, a grandiosidade dos paredões. Após a travessia por trilhas sinuosas e pedras milenares, eis que nos deparamos com um pequeno riacho que corta silenciosamente as rochas da região. Um sopro de frescor em meio à aridez da pedra e do tempo. A água escorria entre as fendas como se desenhasse com delicadeza o caminho que vem trilhando há milhares, talvez milhões de anos. Ali, diante daquele cenário sereno e ao mesmo tempo profundo, é impossível não repensar a própria existência. E por mais improvável que pareça, esse lugar, de aparência tão seca e rochosa, carrega um nome curioso: Prainha Jacoca. Apesar de não lembrar em nada uma praia comum, esse nome guarda um segredo ancestral e uma história que vai muito além do que os olhos podem ver. A palavra Jacoca está ligada à formação geológica que domina esta região. As rochas que nos cercam pertencem ao grupo Jacoca, um conjunto de formações sedimentares datadas de aproximadamente 600 milhões de anos, do período Neoproterozoico, muito antes dos dinossauros existirem. Essas formações são compostas por arenitos, siltitos e argilitos, rochas típicas de ambientes marinhos rasos, formados por sedimentos depositados quando essa região estava submersa sob um antigo oceano que cobria o que hoje chamamos de estado de Sergipe. As evidências disso ainda estão aqui, gravadas na rocha, camadas sobrepostas como folhas de um livro geológico, marcas de ondulações fossilizadas deixadas por correntes marítimas ancestrais, presença de minerais e estruturas típicas de ambientes subaquáticos. Caminhar por aqui é, literalmente, pisar no fundo de um mar desaparecido, um mar que se foi, mas deixou sua história esculpida nas pedras, no relevo e no silêncio.
Tudo o que vimos até aqui, as trilhas entre pedras milenares, a água fria que brota das nascentes, as formações que revelam um oceano antigo, nos lembra de algo essencial. Somos passageiros breves numa terra profundamente viva. Cada paisagem é um capítulo da história do planeta. Cada pedra é uma testemunha do tempo. E cada nascente é um sopro de resistência diante da aridez. Cuidar desses lugares é mais do que preservar o belo. É reconhecer que fazemos parte de algo muito maior. Que a natureza não está à nossa disposição, mas sim ao nosso lado, como guardiã da vida, da memória e do futuro. E que jamais nos falte sensibilidade para ouvir o que ela tem a dizer. Antes de recolher nossas mochilas e seguir rumo à próxima jornada, nada melhor do que um café quentinho no meio da trilha. Um pequeno ritual que recarrega o corpo e também a alma. Com o nosso fogareiro portátil e o cartucho de gás, preparamos aquele café que já virou tradição nas aventuras. Simples, prático e essencial para quem gosta de explorar a natureza sem abrir mão do seu cafezinho. Se você quiser montar o seu próprio kit e viver momentos assim, deixamos um link com desconto na descrição deste vídeo. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de uma boa trilha e um café passado com calma no meio do mato. Após aproveitarmos tudo que o Riacho Jacoca tinha a nos oferecer, era hora de retomar a caminhada em direção à Pedra da Arara, rumo ao nosso objetivo final, realizar um voo panorâmico sobre os cânions. Seguimos a trilha, acompanhando o curso do riacho. À nossa volta, os paredões se tornavam cada vez mais imponentes. Gigantes de pedra que pareciam nos observar, testemunhas de um tempo que não cabe na nossa compreensão. O som da água correndo e o canto dos pássaros e o vento batendo nas rochas criavam uma trilha sonora perfeita para esse cenário de natureza. A trilha ao longo do riacho é uma experiência à parte. Cada passo nos oferece uma nova paisagem, um novo som, um novo respiro. O farfalhar das folhas, o eco das nossas vozes entre os paredões e o som da água se chocando contra as pedras criavam um ambiente quase que sagrado. Por diversas vezes foi preciso atravessar o riacho, sempre buscando o caminho mais seguro, uma dança entre as pedras, raízes e correntes suaves. Estávamos nos últimos metros do riacho Jacoca, pois logo ali na frente ele se encontraria com as águas do rio Vaza Barris, que nasce no sertão baiano e percorre centenas de quilômetros até se lançar no Oceano Atlântico, entre as cidades de Aracaju e Itaporanga. Caminhar por esse trecho é como seguir o curso da vida, nascedouro, correnteza, união e deságua. Uma jornada que espelha a nossa própria passagem pela Terra.
Após alguns minutos de caminhada, acompanhando o curso do riacho, eis que enfim surge à nossa frente a imponente Pedra da Arara, uma formação rochosa monumental, esculpida pela ação do vento, da chuva e do tempo, ao longo de milhões de anos. Seu nome não é por acaso. Antigamente, bandos de araras faziam dali o seu lar. Aninhavam-se nas fendas dos paredões, enchendo esse vale com seus voos coloridos e seus cantos vibrantes, uma cena que hoje, infelizmente, se tornou rara. Mas a beleza do lugar permanece intacta. Por dentro dessa enorme muralha de pedra se esconde um verdadeiro tesouro da natureza. Um cânion estreito, de águas tranquilas, rodeados por paredões que se erguem à nossa volta como gigantes. Um cenário que mais parece ter sido desenhado à mão. Um convite ao banho, à contemplação e à conexão profunda com as forças da natureza. Esse é o nosso destino final nesta jornada a pé. Mas antes de encerrarmos, há mais o que queremos viver e registrar. Um voo de drone que vai revelar de cima toda a grandiosidade desse lugar. E assim, chegamos ao fim da nossa websérie. Uma jornada que nos levou a cachoeiras, paredões, cânions e trilhas que guardam não só a beleza, mas também a história geológica e cultural desse pedaço do mundo. Que essa aventura sirva como um lembrete que somos partes da natureza e que lugares como esse precisam ser reconhecidos, preservados e cuidados, não só por nós, mas por todas as gerações que ainda estão por vir. Nada disso teria sido possível sem a parceria e generosidade dos nossos amigos de jornada, Maiane Menezes, Richelle e Fabiano. A vocês, a nossa gratidão. E se você acredita na importância desse trabalho, nos ajude a seguir em frente. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Isso faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos como esse, que valorizam a nossa cultura, a nossa história e principalmente a nossa natureza. Um grande abraço e tenham grandes aventuras.